Olá, sério, disciplinado, chefe de família, ele é um homem da terra, da água e do ar. Natural de Novo Hamburgo, dividiu sua infância entre a nossa cidade, 2 irmãos e Teutônia. Filho do seu Rude e da dona Carminha, tem 57 anos. Casado com a Patrícia, é pai da Melissa, Ana Cristina, Laila, Natália, Paulo, Arthur, Marina e Lucas. Formado em Direito, foi diretor de Cidadania do governo Olívio Dutra, assessor especial do ministro do Desenvolvimento Agrário Miguel Rosseto e superintendente do INCRA do Rio Grande do Sul. Há 4 anos é diretor-geral da Comusa. Hoje teremos uma conversa de peso com o Mozart Arthur Dietrich. Seja muito bem-vindo, seu Mozart. Muito obrigado. Uma saudação a você, Rodrigo, e a todos que nos assistem. É um grande prazer te receber na nossa conversa de peso e poder contar um pouquinho da tua história, né? Um homem de terra, água e ar. Me diz por que isso, né? Pois é, talvez porque eu gosto de uma ligação muito forte que eu tenho com a natureza em geral. Desde criança, acho que meu pai me levava nas noites de tempestade para a rua ver raios, trovões e ventos, então adoro isso e me ligo muito à natureza. Tenho muita preocupação com a situação climática do nosso planeta. Sou muito pessimista com o nosso futuro como humanidade nesse planeta. Lamento isso profundamente, nós não cuidamos do nosso planeta e por isso talvez eu me sinto muito ligado à Terra. Né? Primeiro veio a terra, né? Talvez não. Primeiro acho que veio o ar. Né? Fui instrutor de asa delta em Sapiranga durante 4 anos e meio. Um período também que eu estive no Exército, então aos finais de semana nós dávamos curso de asa delta em Sapiranga e ali, acho que foi ali que nasceu muito também desse meu espírito de gostar da natureza, por ver a natureza, lá da parte alta, voando sobre paisagens tão bonitas. Né? Praticamente precursor do voo livre em Sapiranga, hoje que é a capital do voo livre. Né? Eu e o Miguel Augusto Acorde, era um colega também meu do Exército, nós criamos esse curso em Sapiranga e formamos possivelmente os primeiros voadores, pilotos de asa delta aqui da região sul. E isso foi, de fato, um momento, um dos mais importantes assim, na minha vida. Foram 4 anos, porque voar é uma coisa, um sonho, né? De muitos, voar como pássaros, e quem voa com asa delta voa como um pássaro, né? Quase como um pássaro. É o sonho de Ícaro. É o sonho de Ícaro, aquele sonho que nós temos como crianças, né? Então eu procurei realizar isso. Eu também, meu pai era um ambientalista nato, assim, ele era um ardoroso defensor da natureza. Ele foi até amigo do Henrique Hessler, né? Renomado internacionalmente, ambientalista aqui da nossa cidade de Novo Hamburgo. E adquiri também dele esse gosto assim, de cuidar da natureza. A terra veio depois, quando eu trabalhei como advogado da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, junto a comunidades indígenas e colonos que eram atingidos por demarcações de terras indígenas e depois superintendente do INCRA no Rio Grande do Sul, essa ligação com a terra e descobrindo que a terra também, assim como a água é o nosso bem essencial, a terra também é o nosso bem essencial. Então busquei como objetivo assim repartir a terra. Mas Mozart, aos teus 57 anos a gente tem que recuperar que lá aos 7 já começou a trabalhar com a terra, plantador de tomates. Exatamente, o meu pai e minha mãe. Parece que essa coisa vem de muito tempo. Né? Às vezes eu olho para meus filhos com 7 anos e fico imaginando, com 7 anos mesmo, de fato eu estava trabalhando, e uma criança pequena, e de fato estava. Né? Meus pais eram pobres, ele era sapateiro aqui em Novo Hamburgo e foi para o Canabarro, que é um bairro atualmente de Teutônia, antigamente era bairro do município de Estrela, tinha uma fábrica de sapato lá, fomos para lá. E para ajudar no sustento da casa, tinha uma lavoura grande de tomate perto da casa e eu e meus irmãos, 7, 8 e 9 anos, uma escadinha, nós fomos trabalhar naquela lavoura de tomate. Então, de manhã estudávamos, de tarde nós entrávamos nas fileiras de tomate, cortando os ladrões, amarrando os pés, fazendo as colheitas. E ali também comecei a trabalhar, ajudando aqueles fazendeiros lá na criação de porco, gado, tira-leite, plantando pinos. Hoje eu me arrependo muito, mas fui talvez um dos que ajudei a colocar o pinos. Era um alemão que era o dono daquela fazenda, trouxe o pinos da Europa e me lembro muito bem dele preparando a semente, nós distribuindo a semente em peças de taquara e depois plantando e vendendo mudinhas de pinos.
Ali então começou essa minha ligação com a terra que eu mantenho até hoje. E por isso, no INCRA, me senti muito realizado também, buscando dividir a terra. A terra no Brasil ainda é muito concentrada. Tá? Então, e tem muita gente ainda sem terra. Então, eu acredito que a pequena propriedade e a média propriedade são essenciais para manter o nosso padrão de desenvolvimento, as grandes propriedades produtivas também, mas é da agricultura familiar que vem a maior parte do alimento que nós comemos na nossa mesa. 70% de tudo que nós comemos, Rodrigo, no dia a dia, não vem da grande propriedade, vem das pequenas e médias propriedades. Portanto, eu achei que eu precisava fazer isso também no INCRA, assim, trabalhar com reforma agrária, com assentamento de pessoas e com desenvolvimento. Eu sempre dizia no INCRA e continuo dizendo que o Rio Grande do Sul ele tem praticamente duas metades, a metade norte rica e a metade pobre, que é dita, metade sul, que é dita pobre. Na verdade, ela não é pobre, ela tem muita riqueza, mas ela tem muita concentração. Nós ainda vamos ali de Cachoeira do Sul até Livramento, andamos às vezes 100 quilômetros por uma rodovia, não vemos uma casa. Nós vamos para Dom Pedrito, para Bagé, para Uruguaiana, andamos 100 quilômetros e não vemos casas. E vemos grandes plantações de arroz, de gado, mas é por isso, então, também é uma região que se desenvolve pouco. Então, sempre achei que o INCRA deveria trabalhar na colonização da parte sul do estado. A parte norte do estado foi colonizada por italianos e alemães em minifúndios. E dali que surgiram as grandes famílias ricas aqui da região, que mantêm também o desenvolvimento e o progresso aqui em Caxias do Sul. Essas grandes famílias lá ricas, atualmente, grandes empresas, empresários, eram minifúndios no passado. Então, é do minifúndio, da agricultura familiar, que nasceu a riqueza da região norte do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, no meu entendimento, para desenvolver a região sul do estado, é repartir essa terra em milhares e milhares de famílias, e com isso nós daremos condições para que ali no futuro também se desenvolva tanto quanto a região norte do estado. E além de auxiliar nessa distribuição, tu foi muito importante, me parece que essa tua gestão à frente do INCRA no Rio Grande do Sul, na instrumentalização dessas famílias, né? No conhecimento, né? Inclusive no conhecimento não só no próprio trato da pecuária também, né? O INCRA, ele de uma autarquia federal que no início só fazia mesmo distribuição de terra, o INCRA já tem mais de 40 anos no Brasil, ele entendeu durante o governo Lula e se intensificou muito agora no governo da presidenta Dilma, que você precisa dar capacitação também para essas famílias permanentemente. As tecnologias, elas também, assim como em todas as áreas a humanidade se desenvolve tecnologicamente, na agricultura também. Então, aqueles sistemas antigos de plantação, de cultura, de aproveitamento das terras, hoje em dia isso mudou muito e o agricultor às vezes está ali acostumado no dia a dia, produz leite, tem uma vaquinha, duas, produz para a sua subsistência. E se você agrega conhecimento a esse agricultor, cursos, capacitação, ele vai produzir muito mais e alimentos de mais qualidade e ainda se afastando cada vez mais dos agroquímicos. Esse é um dos grandes problemas que o Brasil tem ainda e se discute muito pouco sobre isso. O Brasil é o segundo maior consumidor de agroquímicos do mundo, só perde para os Estados Unidos. Portanto, assim, no INCRA procurei fazer exatamente isso, dar mais capacitação, cursos, assistência técnica do que propriamente fazer somente mais reforma agrária, colocar as famílias no campo. Fala em tirar o máximo de cada espaço de terra. Exatamente, né? A terra, eu agora sou um pequeno produtor também, além de diretor-geral da Comusa, tenho uma pequena área de terra de 8 hectares em Santa Maria do Herval, e eu fico dia a dia maravilhado, impressionado como em cada cantinho, em cada pedacinho de uma terra qualquer você pode produzir muita coisa, muito alimento. A natureza está aí querendo, de repente, só um pouco mais de respeito e um pouco de apoio para estar produzindo muito. E com as tecnologias, com novos adubos, com novas maneiras de você, inclusive, podar. Às vezes a gente tem um pé de pêssego que você acha que ele está ali bonito produzindo, mas se você tem uma técnica de como podar aquele pêssego, ele vai dobrar a sua produção no ano seguinte, e isso é com todos os pequenos detalhes assim de tecnologia na agricultura e usando toda a terra possível. A terra está aí, ela não se esgota se você cuida da terra, você planta adequadamente, planta as culturas adequadas, não faz monocultura. A monocultura é uma tragédia, é uma desgraça, isso nós já estamos pagando caro
muito caro no planeta, em função da monocultura, que infelizmente é necessária em função da grande necessidade de se produzir em grande escala. E a agricultura familiar, como ela é diversificada, você ora um ano produz uma coisa, durante o ano você produz 2 ou 3 colheitas no mesmo espaço, isso vai agregando cada vez mais qualidade ao solo. Então isso não exaure o solo. Você plantar mais produções durante um ano no mesmo local, aquele solo fica cada vez mais rico, você se torna cada vez mais independente dos adubos. Esses conceitos conseguiu levar também as comunidades indígenas e quilombolas que tu trabalhaste em determinado momento? Sim, exatamente isso nós fizemos também. As comunidades indígenas, elas infelizmente, além de terem sido retiradas das suas terras, foram colocadas em pequenas áreas e foram transformadas em agricultores monocultores. Então nós infelizmente ainda temos em muitas áreas no Rio Grande do Sul indígenas plantando soja, plantando trigo, plantando milho, e originalmente eles eram agricultores familiares que tinham na diversidade da plantação, vamos dizer assim, a sua maior riqueza. Então, desde o governo Olívio Dutra, juntamente com o Tarcísio Zimmermann, nós trabalhamos, eu e o Tarcísio trabalhamos em todas as terras indígenas do estado do Rio Grande do Sul, são mais de 30, e começamos o trabalho nas áreas quilombolas, foi lá no governo do Olívio Dutra, o Tarcísio Zimmermann era secretário estadual da Cidadania, Trabalho e Assistência Social, e eu como diretor de Cidadania. Nós tínhamos a obrigação, então, de trabalhar com povos indígenas e comunidades quilombolas, dentre outras atribuições, e buscamos, então, parcerias com universidades, com órgãos de pesquisa e capacitação, com a Emater, com a Embrapa, com o CEPO, que são entidades que tem na região ali norte do estado, para irem dentro das comunidades indígenas, às vezes até resgatar sementes. A gente pensa, milho é um tipo só de milho, existem mais de 70 tipos de milhos. As comunidades indígenas no Rio Grande do Sul ainda detêm um conhecimento tradicional de milhos secos, que você pode mastigar ele de tão macio que é, não precisa nem moer. Então essa riqueza... Fala de uma seleção das melhores sementes e não de uma modificação genética delas. Exatamente, os índios eles ainda armazenam... muito esse trabalho de modificação genética. Fico bastante preocupado, eu não sou contra. Parece irreversível, né? Parece irreversível. O que me preocupa muito, Rodrigo, é o fato de que não se dá tempo para pesquisas. Eu me lembro perfeitamente quando foi introduzida a soja transgênica aqui no Rio Grande do Sul. Nós combatemos a soja transgênica, inclusive esta semana esse tema está em voga, está aí a Monsanto conseguindo faturar bilhões de dólares em cima dos nossos produtores rurais, porque eles desenvolveram uma tecnologia de uma soja transgênica, e o nosso grande medo no início, e ninguém até hoje nos deu resposta para isso, é o que significa você modificar geneticamente uma semente. Será que isso é só uma questão, só tem aspectos positivos? Você vai produzir uma semente de soja que vai resistir aos outros herbicidas, mas não vai resistir ao herbicida da Monsanto, ou ela vai resistir à lagarta, mas além disto... Nós vamos resistir a ela? Nós vamos resistir a ela, essa é a pergunta. Então, assim, não se investe no Brasil, não se dá tempo para você ver se tais semente de arroz transgênica. E nós todos os dias comemos alimentos transgênicos. Tem tomate transgênico, tem alface transgênica, tem rúcula transgênica, e nós vamos engolindo, vamos engolindo. No entanto, pesquisas sobre o que isto significa, essa modificação de um gene, e nós comendo isso todos os dias, isso não vai mexer com o nosso organismo? Essa resposta não existe ainda. Esta é a minha preocupação. Elas estão ajudando bastante a produzir mais alimento, mas a que preço? Né? Recentemente, médicos estão se debruçando atrás das causas do câncer, que, a rigor, ninguém ainda sabe exatamente o que causa determinados cânceres. Eu li artigos recentemente de médicos que estão indo para esse viés agora, pesquisar nas transgenias possíveis causas de cânceres. Né? Perfeito. Falamos bastante de terra e de ar. Quero falar de água, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com Mozart Dietrich.